Que o nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe. Quando queremos nesse momento refletir na palavra desse nosso querido e bondoso Deus. Amém. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, amigos e amigas, um casal levou o seu filho ao médico. No final da consulta, o doutor disse ao pai do garoto: tu precisas segurar o teu filho com força agora, para eu aplicar uma injeção. A mãe estava vendo tudo, mas preferiu sair a ficar ali e ver o seu filho sendo furado com a agulha pelo doutor. O filho, quem sabe, poderia pensar: o meu pai está me segurando para me fazer sofrer. Por que ele não me ajuda? Mas o pai sabia que o filho precisava daquela injeção para não ficar doente, para ficar protegido. Podemos dizer que Deus também faz isso. Às vezes, Ele permite o sofrimento para o nosso bem. Mas achamos que por causa disso Ele não nos ama. Por isso, o que pode te ajudar em momentos difíceis da vida é o seguinte: pare de focar nos teus sofrimentos, nas tuas dificuldades, e foque no amor de Deus. Podemos não entender muito os sofrimentos que enfrentamos, mas de uma coisa podemos ter toda certeza: Deus nos ama. Deus ama cada um de nós. Ele ama a ti e a mim também. De repente alguém vai pensar que estamos escolhendo as leituras bíblicas para focar mais nesse assunto dos sofrimentos e dificuldades. A nossa igreja tem uma ordem de leituras que é pré-estabelecida há muitos anos. E por coincidência, as 3 leituras bíblicas de hoje nos levam de certa forma para um mesmo tema: a questão do sofrimento. Quando nós falamos em sofrimento, qual é a primeira pergunta que a gente faz? O que essa pessoa fez para merecer isso? Ou então, o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para estar passando por isso? Nós temos a tendência de ver os problemas, tristezas e doenças como castigos mandados por Deus. Mas ao contrário disso, porém, Deus usa essas coisas também para o nosso benefício, também para trazer bênção para nós. O livro de 1 Pedro foi escrito para cristãos que estavam sofrendo, para cristãos que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. O apóstolo Pedro fala de cristãos que poderão ter dificuldades e sofrimentos devido
por causa da sua fé. Minha gente, Deus algumas vezes usa aflições e sofrimentos para fazer com que a gente se aproxime mais dele. Porém, jamais nós vamos conseguir entender os motivos de todos os sofrimentos que existem no mundo. Jamais vamos compreender totalmente os nossos sofrimentos e como eles servem para mostrar a obra de Deus em nós. Por isso, nosso desafio é encarar com confiança em Deus os sofrimentos e aceitar humildemente aquilo que Deus nos diz em sua palavra. Vejam, aceitar humildemente aquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Quando nós olhamos para o dia a dia da vida, facilmente nós vamos perceber sofrimentos e dores humanas por todos os lados. Às vezes, são dores e sofrimentos claros, manifestos. Outras vezes, sofrimentos silenciosos. São sofrimentos por doenças, por morte de um ente querido, por dúvidas, por falta de trabalho, por falta de amor e carinho, por solidão, por medo, por mágoas, por vida sem sentido, por abandono e assim por diante. Quando nós sofremos, não apenas com problemas de saúde, mas também de outras maneiras, o diabo nos tenta. O diabo nos tenta a ficarmos nos perguntando sobre o que nós fizemos para merecermos tal sofrimento. Ao invés de procurar alguma coisa positiva, nós tentamos buscar uma explicação de causa e efeito. Eu estou sofrendo devido a tal coisa errada que eu fiz, ou algo assim. Mas, gente, nós não podemos esquecer também o ensinamento de Deus, de que em sua graça e misericórdia, Ele usa muitas vezes o sofrimento para alcançar aqueles a quem Ele ama. Interessante é o que diz o versículo 17 do texto que nós lemos e ouvimos de 1 Pedro. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se esta for a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Por isso, qual a pergunta que precisamos fazer, segundo esse texto? Quando passamos por algum sofrimento, precisamos perguntar: estou sofrendo por fazer o que é certo ou por fazer o que é errado? Aliás, será que é possível sofrer por fazer o que é certo? Se observarmos de forma profunda a vida, vamos perceber que isso é algo bem comum. Afinal de contas, vivemos num mundo onde os espertinhos, os malandros é que se dão bem.
e que são muitas vezes exaltados e elogiados pelos outros. Não é mesmo? Parece que hoje em dia o certo é fazer aquilo que é errado, que é proibido, que não está de acordo com a vontade de Deus. E quem então procura fazer o que é correto, que é bom aos olhos de Deus, é taxado de careta, de ultrapassado, e acaba então sofrendo por isso. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, é importante lembrar o que o texto de Pedro diz: como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazer o que é certo. Nós podemos ter certeza, plena certeza, de que quando sofremos por fazer o certo e por causa da fé, Deus, o nosso bondoso Pai, nos consola, nos fortalece. O apóstolo Paulo, por exemplo, sofreu muito com aquilo que ele chamava de espinho na carne. Deus sabia que até mesmo o grande missionário, talvez o maior que o mundo já teve, podia ser tentado pelo diabo a se tornar arrogante, prepotente e orgulhoso. Portanto, Deus permitiu esse espinho na carne para mantê-lo humilde. Ou como Paulo mesmo diz, a fim de que não me exalte, a fim de que eu não fique me achando. Por isso o sofrimento, quando é bem entendido e aceito, ele pode ter um sentido terapêutico e pode também produzir arrependimento quando isso não existe, e crescimento espiritual. O diabo muitas vezes engana as pessoas, levando-as a acreditarem que Deus as está punindo, ou então exigindo que elas paguem pelos seus pecados. A Bíblia diz que Jesus pagou todos os nossos pecados. Nós não temos mais pecados a pagar. Vejam como isso é maravilhoso, como isso é consolador, e vai contra alguns ensinamentos que existem por aí. Alguns ensinam que os sofrimentos que nós passamos neste mundo são consequências dos erros das vidas passadas. Ensinam que a nossa alma carrega como dívida de outras vidas muitos erros, e por isso o sofrimento, e assim por diante. Por isso é importante lembrar e destacar que Cristo pagou todos os nossos pecados. O nosso texto de Pedro diz: Ele morreu uma vez por todas, e isto serve para todos, de todos os tempos. Por isso quem crê em Cristo tem os seus pecados perdoados, não fica nenhum para trás. Talvez aqui venha outra pergunta, também importante. Será que é possível um cristão viver sem nenhum tipo de sofrimento?
quando a pessoa está fraca e angustiada, é aí que ela reconhece o poder de Deus e busca o seu auxílio, busca o seu consolo. Paulo diz: quando sou fraco, quando me sinto fraco, então é que sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus sempre manifestou preocupação para com aqueles que são seus seguidores. No texto que nós ouvimos do Evangelho, os discípulos estavam com os seus corações cheios de apreensões, dúvidas, medos. Por isso Jesus promete a vinda do Consolador, do Espírito Santo, que também pode ser chamado de ajudador, defensor, auxiliador. São traduções possíveis para essa palavra Consolador. Por isso a missão desse Consolador seria sempre estar com os seguidores de Jesus, não só naquele tempo, mas sempre, hoje também, e enquanto o mundo existir. Ele é chamado por Jesus de Espírito da Verdade, ou seja, o Espírito que comunica a verdade, que leva as pessoas à verdade que é divina. Estimados amigos e amigas, irmãos e irmãs, nem tudo que acontece é bom. Todos nós passamos por situações desagradáveis, experiências ruins. Não são as circunstâncias que importam, mas como nós lidamos com as circunstâncias. É possível que do mal, daquilo que é ruim, venha o bem, venha algo para o nosso bem. Mais cedo ou mais tarde, pode acontecer para mim, pode acontecer para ti, uma experiência desagradável. Mas não desanime. Se tu enfrentar os problemas e os sofrimentos com fé, oração e entendimento, algum bem poderá acontecer dessa situação. Por isso, irmãos e irmãs, amigos e amigas, se alguém sofrer por fazer o que é certo, ou se sofrer por causa da fé, como diz o apóstolo Pedro, fique feliz, não reclame, não tenha medo, não fique preocupado. Jesus veio ao mundo, morreu por nós, nos salvou, ressuscitou, subiu ao céu e está ao lado de Deus, governando, fortalecendo e consolando cada um de nós, até o dia em que todos nós estivermos juntos com Ele, lá no céu. Amém.